E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de energia e sustentabilidade. E vai falar de como ações coletivas estão relacionadas à melhora da nossa qualidade de vida, tá bom? Primeiro de tudo, vamos definir o que é sustentabilidade? Vamos lá. Basicamente, a sustentabilidade, ela sugere que a gente tenha uma redução no uso de matéria-primas, o aumento da reutilização e da reciclagem das coisas, porque o nosso processo de extração de matérias-primas normalmente está relacionado com poluir alguma coisa, ou destruir algum ambiente, ou poluir água, ou liberar gás carbônico. Então, o tempo todo, o nosso meio de produção de coisas para a nossa vida está causando algum impacto ruim no ambiente, tá? E para isso a gente busca o desenvolvimento sustentável, que a gente possa viver da melhor maneira possível sem prejudicar o meio ambiente, tá? Isso envolve diversas dimensões, né? A gente tem a dimensão educativa da sustentabilidade, né? Que é educar as pessoas, igual a gente está fazendo aqui, né? Para viver de maneira sustentável, produzindo menos lixo, pensando melhor no que vai consumir. A gente tem também, ainda na educação, as boas práticas, né? Falar das experiências que deram certo em relação à sustentabilidade, iniciativas comunitárias de, por exemplo, hortas comunitárias que reaproveitavam algum tipo de matéria orgânica para adubo e o pessoal transformava aquilo em adubo para alimento e todo mundo se alimentava melhor. É um exemplo de como a educação participa nisso, né? Também tem diretamente a dimensão ambiental, que é o quê? Relacionado às mudanças climáticas, aos recursos hídricos, à biodiversidade, à produção de energia, à degradação do solo, né? Todos esses tipos de impacto que ocorrem no solo estão relacionados a essa, não só ao solo, né? Na natureza como um todo, estão relacionados à dimensão ambiental da sustentabilidade, tá? Também tem toda uma dimensão social que a gente avalia. Crescimento demográfico, né? O desenvolvimento das pessoas, diversidade cultural, saúde, maior qualidade de vida, direitos humanos. Tem também, claro, a dimensão econômica. A gente não consegue desvincular as coisas, né? A gente tem que tentar fazer tudo isso de um modo em que se torne viável para a gente, né? E aí, claro, tem todo um ramo de economia da sustentabilidade, de redistribuição de riqueza para você não gerar pobreza, de agricultura e soberania alimentar, né? O país ter toda a sua produção ali, ter uma alimentação centrada no que ele produz, porque pensa que exportar alimento polui, né? Gasta combustível para levar as coisas de um lugar para o outro. Ter uma alimentação voltada para a produção local é muitíssimo melhor para as pessoas e para o ambiente, tá? E também ainda dentro da parte econômica tem também o consumo responsável. Também vai ter uma dimensão política da sustentabilidade, buscando já paz e segurança, democracia e participação das pessoas, né, em decisões, urbanização, ordenação do território, comunidades sustentáveis, né, lugares que conseguem se manter sozinhos. E claro que quando a gente fala, resumindo tudo isso, se a gente tiver que resumir, a gente pode dizer que essas ações sustentáveis têm que levar em conta o equilíbrio ecológico, levando em conta os recursos naturais que são extraídos, o planejamento para como eles vão ser utilizados, levar em conta também a viabilidade econômica disso, para que se tenha o máximo aproveitamento dessa matéria-prima. Se você não vai usar tanta, pelo menos aproveita muito, né, para ela render bem e não precisar extrair de novo. Também todo o desenvolvimento de processos de produção mais eficientes para desperdiçar menos material. A sustentabilidade também vai envolver o ramo da justiça social, integrar os indivíduos de uma comunidade, proporcionar para ele condições de vida, exercício de cidadania, participar, por exemplo, na reciclagem de materiais para a produção de bens que vão ter valor comercial, né? Já que está se buscando reduzir o lixo e transformar esse lixo em alguma coisa produtiva, por que depender das grandes indústrias para isso, se a gente pode depender das pessoas autônomas que podem produzir coisas e entrar no mercado de novo, né? E também, claro, tem toda uma diversidade cultural nesse ramo de sustentabilidade, né? Fazendo o quê? Integrando o desenvolvimento tecnológico, social, a cultura de cada local,
Claro que você não vai pegar, por exemplo, na Índia, que o pessoal considera a vaca como um animal sagrado, e delegar a eles a reciclagem e produção de couro, né? Não seria compatível. E isso tem que ser levado em consideração. Ok. Por que tudo isso é importante? Porque a gente vive, e por a gente viver, a gente causa impacto no ambiente já, desde sempre. Ainda mais como uma sociedade, na verdade, como uma civilização, né? A gente está o tempo inteiro fazendo desmatamento, extrativismo, avançando fronteiras agrícolas e com isso detonando um pouco a natureza, reduzindo áreas de florestas, consumindo loucamente por causa disso. Tem extração predatória, tem maior produção de lixo, reações assim do consumismo, né? E isso no planeta, isso causa o quê? Na atmosfera, isso intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura global. Isso também faz com que tenha uma redução na camada de ozônio, maior ocorrência de chuvas ácidas. Na hidrosfera, isso causa contaminação de corpos de água, alteração das dinâmicas do rio, de rios, né? Poluição de oceanos. No solo, isso gera erosão, perda de fertilidade, contaminação. E na biosfera, né, a gente também tem as perdas de ecossistema e diminuição da biodiversidade. Olha quantos impactos são causados pelo nosso modo de vida. Para você pensar nesses impactos, pensa assim, se você é capaz de passar um dia na sua casa sem alterar nada, já vou te dar uma resposta. Não. Por mais que a gente busque manter tudo arrumadinho, botar as coisas no lugar, não fazer bagunça, o ar que você respirou, você já consumiu oxigênio e liberou gás carbônico. A sua pele já liberou células mortas que vão virar poeira. A gente não é capaz de estar vivendo em um lugar e não alterar ele. Isso é biologicamente impossível. Até os animais alteram. Só que o ser humano, por estar em maior quantidade e ter essa capacidade de manipular a natureza, a gente acaba alterando muito mais do que as outras espécies. Isso gera o que é chamado de pegada ecológica. Tá? A pegada ecológica ela é um método de contabilizar os recursos ambientais que a gente utiliza para determinadas funções. Tá? Ela contabiliza tanto os recursos naturais renováveis, tá? Como tipo agricultura, pastagem, floresta, pesca, produção de energia e até mesmo os não renováveis. Mas ela foca nos renováveis, né? Que é o nosso alvo, é o mais importante para a gente. Como parte da pegada dessa pegada ecológica, a gente tem também a nossa pegada de carbono e a pegada hídrica. A pegada de carbono é o quê? Ela pode ser feita de duas maneiras, né? Ela pode ou medir a quantidade de gás carbônico liberada por uma atividade, ou medir a quantidade de hectares de floresta que é necessário para absorver aquele gás carbônico que foi liberado por uma substância. Porque as plantas vão absorver o gás carbônico através da fotossíntese. E a pegada hídrica? Ela quantifica a quantidade de água doce utilizada para uma atividade. Tá? Essa água doce ela pode ser medida de 3 tipos, que vai ser em cores. Claro que não é a cor da água, né? Tem a água verde, que é a água da chuva que evapora ou é utilizada para fazer um produto. A água azul, que seria água superficial ou água subterrânea, né? Que é incorporada no produto ou que evapora durante a produção e depois acaba sendo devolvida no mar, bacias hídricas e coisas assim. E também contabiliza a água cinza, que esse é o pior caso, que é a água que é necessária para diluir a poluição que foi gerada na produção de algum produto. Tá? Para dar uns exemplos, vamos falar de alimentação. Né? Se a gente for levar em consideração a pegada ecológica de carne, proteína animal, né? A gente vai ver que, por exemplo, para um boi, para cada quilo de carne bovina que você consome, se liberou 27 quilos de gás carbônico no ambiente. 27 quilos de um gás é muita coisa. E em relação à água, em média, 15 mil litros e meio de água por quilo de carne bovina. Nossa, mas como tudo isso? O boi bebe a água, além do boi beber água, né, tem toda a água responsável que vai ser utilizada ali, por exemplo, para nutrir o gramado que o boi vai consumir. É bastante água.
Então a carne bovina, na verdade, ela é a que mais gera impacto ambiental. Abaixo disso já vem a carne suína, que libera 6,8 quilos de gás carbônico por quilo de carne e consome só 6 mil litros em média de água por quilo, que também ainda é muita coisa. Frango, economicíssimo, né? Libera 4,7 quilos de gás carbônico e consome nem 4 mil litros e meio por cada quilo, mas já é bastante coisa. Mas o ovo acaba sendo a proteína animal mais econômica ali, né? Consome mais ou menos, libera mais ou menos, né? 3,6 quilos de gás carbônico por quilo de ovo e consome menos que 4, né? 3.255 litros de água por cada quilo de ovo. Lembra que essa água está toda embutida no alimento que a galinha vai ter que consumir para produzir o ovo e esse tipo de coisa. Em relação a alimentos, cereais, né, a gente tem ali sendo mais em conta, né, pães de trigo, batata. O arroz é a coisa mais comum no mundo, né, mas o arroz ele tem uma pegada média ali, ele não é muito leve na pegada hídrica dele, né? Tanto que é plantado em superfície alagada e coisa assim. E em relação ao meio de transporte, né, a gente sempre vai ter meios de transporte individuais liberando uma grande quantidade de gás carbônico, tá? Por exemplo, carros, normal, né? Normalmente a média é que eles liberem 370 gramas de gás carbônico por cada quilômetro percorrido. E ônibus, por exemplo, liberaria 60 gramas por quilômetro, né? Porque leva mais gente, tem menos ônibus circulando, seria melhor. Em consideração, em balanço, né? Tem os transportes ecológicos, como bicicleta, que não liberaria nada, né? Mas além de ficar olhando gás carbônico e água que se quer liberar, que é consumido ou liberado, tem outras coisas também que são interessantes. Por exemplo, quando a gente fala de energia elétrica, né? Até o nosso consumo de energia elétrica impacta o ambiente. Às vezes o lugar usa uma termoelétrica que vai queimar combustível e tudo mais. E olha como, por exemplo, a gente pode olhar na lâmpada, né? Eu vou comparar aqui só a lâmpada fluorescente que a gente usa e a de LED. Para gerar a mesma quantidade de iluminação, você precisa de uma lâmpada. A gente vai utilizar uma lâmpada fluorescente de 15 watts e uma de LED de 7 watts. Ela tem metade da potência e ilumina igual. Tá, pouquinho mais da metade da potência. Agora, em relação à vida útil, a lâmpada fluorescente duraria ali umas 8 mil horas. A de LED duraria 50 mil horas, mais que 5 vezes o tempo da outra, mesmo sendo menos potente. Em relação de custo, a lâmpada de LED não seria nem o dobro. Fica ali numa média, aqui no território nacional, né? Pelo menos da época que eu peguei isso aqui, de junho de 2020, tá? Logo aqui atrás. A lâmpada fluorescente estava R$ 11,00 em média, a de LED estava R$ 20,00 em média. E quanto que seria esse gasto mensal de usar 6 horas por dia de cada uma dessas lâmpadas? Bem, 6 horas por dia no gasto mensal de uma lâmpada fluorescente gastaria R$ 1,37 em média, antes desse aumento, né, que teve na conta de luz. Ok, e a de LED? Menos da metade disso, 64 centavos para usar uma lâmpada por 6 horas no mês. 6 horas por dia durante um mês, né? Então, quando a gente compra equipamentos eletrônicos, também é importante olhar aquele selo Procel, né, que ele diz ali a quantidade de quilowatts gasto por um determinado equipamento, quanto aquilo vai dar na conta de luz, o quão eficiente aquele aparelho é. A gente sempre busca ali a eficiência nível A, né, com menor perda de rendimento. E para melhorar todo esse sistema de sustentabilidade e ter um desenvolvimento mais ecológico, existem várias medidas que podem ser tomadas, tanto em conjunto quanto individualmente, né? Em grupos grandes, a gente tem instituições internacionais que fazem acordos para o melhoramento do clima e diminuição da emissão de gás carbônico. A gente tem governos que podem fazer leis, incentivos fiscais para o desenvolvimento de tecnologias mais ecológicas, como painéis solares, por exemplo. A gente tem indústrias e bens de serviço que podem oferecer novas tecnologias que ofereçam melhor rendimento de energia e menor poluição, como, por exemplo, carros elétricos, né?
os indivíduos também podem começar a escolher melhor e pensar mais, né, em como vão individualmente utilizar esses recursos que ele tem. E é claro que a gente tem que sempre tentar buscar também, não só consumir produtos reciclados, mas também buscar participar ou incentivar a reciclagem, fazendo separação de lixo, né? Muitas vezes, se alguém é síndico de um condomínio, tentar botar a divisão ali das lixeiras para contratar uma empresa específica que vai coletar esse lixo de maneira separada, para a gente sair dessa economia linear que a gente faz, né, de produzir alguma coisa, distribuir, consumir e jogar fora, e entrar numa economia que a gente chama de economia circular, que você produz, consome, faz manutenção, se precisar jogar fora, você leva para reciclar e usar aquilo de matéria-prima para outros produtos e voltar para o começo desse ciclo, tá bom? Para gerar cada vez menos impacto ambiental e ajudar o máximo de pessoas possível, não só as grandes empresas, tá bom? Gente, então é isso. Espero ano que vem que a gente esteja junto de novo. Então, faça uma rematrícula, vão lá na coordenação, dá uma ligada, manda um e-mail, fala, poxa, quero continuar ano que vem, quero ter mais aula com o professor Vitor. Vamos tá aí, tá bom? E a gente vai poder continuar nossas aulas. Então, gente, um abraço para vocês, bom descanso para todo mundo e até nossas próximas aulas. Tchau!